Alô, ouvintes. Aqui estamos mais uma vez com o nosso Crônicas de Família. Ana e Anete Guimarães, com muito carinho, chegando ao seu lar, desejando que haja alegria, paz, ternura entre os componentes da família. E, como sempre, vamos recordar a nossa Alta de Souza. Alma querida, alma da caridade viva e pura, que abres a mão fraterna de mansinho, Jesus recolhe a gota de carinho que derramas na chaga da amargura. Essa doce migalha de ternura, para quem luta e chora no caminho, é como a rosa perfumando o espinho, ou como a estrela para a noite escura. Como crês? Ninguém sabe. O mundo apenas sabe que és luz nas aflições terrenas, pela consolação que te abençoa. Seja qual for o templo que te exprime, Deus te proteja o coração sublime, alma querida e bela, humilde e boa. A ternura de Alta de Souza se extravasa na sua forma de se expressar, de dizer. A poetisa tem realmente uma ligação divina com a palavra e com a facilidade de tocar o coração da gente. Vale a pena. Acreditamos que, diante do caos que se estabelece na sociedade humana nos dias de hoje, tanta violência, tanta loucura, tanta droga, tantos vícios, a afabilidade e a doçura precisa ser derramada sobre a multidão, nos corações, nas almas. Então a presença terna de Alta de Souza é realmente um convite a que nos tornemos um pouco mais gentis. No trato cotidiano, não é apenas em momentos especiais, mas é em cada minuto da nossa vida, deixar que as gotas de carinho vá perfumando a alma paulatinamente, até chegar aquele momento em que a gente perceba que não precisa fazer nenhum esforço, a gentileza sai naturalmente das nossas expressões. Não é, Anete? O mundo está precisando de um pouco mais de ternura, e você é a minha ternura, minha filha. E nós temos convidados hoje o assunto é sério. Verdade, estamos entrando num mês importante, mês de dezembro, é o primeiro programa de dezembro. Então, dezembro, o Toninho já separou as músicas de Natal para a gente comemorar. E temos uma comemoração especial também. Esse mês de dezembro, o Grupo Espírita Caminho da Esperança, do qual fazemos parte, completa 30 anos. O que é que vai acontecer nesse aniversário? Nós teremos, então, a realização de um encontro fraterno, amigo, no Caminho da Esperança. 28 de dezembro, 24 de dezembro, quinta-feira. 29 é o aniversário, mas nós faremos uma comemoração no dia 28, quarta-feira. Então, os nossos amigos que quiserem comparecer, vai ser uma alegria. Principalmente aqueles que já laboraram no Caminho da Esperança. Retornem, dia 29, nós completamos 30 anos. É um tempo bom. Aliás, Allan Kardec diz que a gente deve comemorar passagem de aniversário das casas espíritas, que isso é muito bom. E estamos contando também com a presença do nosso Falcone, que fez um sucesso muito grande na nossa participação das outras vezes. Então o Falcone está de retorno conosco para mais um programa. Oi, Falcone. Bom dia, Anete. Bom dia, Ana Guimarães. Bom dia, Rio de Janeiro, Rádio Rio de Janeiro. Essa emissora poderosa na divulgação da doutrina espírita. Que Jesus nos abençoe e que esse mês de dezembro seja para cada um de nós um Natal sempre presente, uma oportunidade de abrirmos espaço para pensar de maneira mais completa nesse Jesus amigo de todos nós. O Falcone esteve conosco no mês retrasado, no mês passado, e os trabalhos que ele comentou, né? Primeiros livros anteriores que ele falou sobre os alimentos depurativos, fez um sucesso muito grande o programa. Tivemos ao todo 48 e-mails para o nosso Falcone com perguntas, e na segunda vez que ele participou, ele falou do livro que ele seria lançado na Bienal. Isso.
Como é que foi a Bienal? Foi um sucesso o livro, o lançamento? Fala um pouquinho para a gente, porque você falou que iria acontecer. Participamos na Bienal em 2 estandes. Na quinta-feira participamos no estande da Alprint, aqui de São Paulo, a editora que lançou os nossos 2 primeiros livros, o Coma e Seja Feliz e o Alimentos Depurativos. E na sexta-feira, graças ao espírito de fraternidade dos companheiros do CELD, Centro Espírita Leon Denis, tivemos uma tarde de autógrafo lá no estande deles na Bienal. Fica aqui o nosso agradecimento aos companheiros dirigentes da casa que nos abriram espaço, e foi um momento de confraternização também com a Rádio Rio de Janeiro, que estava com uma ponta de lança, né, ao vivo lá no estande. Estivemos com vários companheiros da Rádio Rio de Janeiro, gravamos, participamos ao vivo de um dos programas que estava sendo elaborado. Então o resultado foi excelente, foram muitos livros vendidos, muitos contatos realizados, algumas palestras pré-agendadas, e no sábado pela manhã nós fomos para Bento Ribeiro, uma palestra para 1.200 pessoas. E aí, menina, nós fizemos a palestra das 10 às 11 e ficamos quase até 1h da tarde atendendo a fila. Foram muitos livros vendidos mesmo, então foi uma extensão da Bienal. Voltamos para Juiz de Fora e de lá para cá estivemos em 10 cidades do Espírito Santo, estivemos em cidades em diversos estados do Brasil, pelas Minas Gerais, para tudo quanto é lado, e estamos hoje de volta aqui, participando com vocês. E esse é um tema que despertou bastante interesse, né? Pelas outras participações do programa, esse foi um que teve o maior número de perguntas, algumas perguntas muito interessantes, eu selecionei algumas. Eu me lembro do Marcos Vinícius de Piedade, porque ele disse assim: por que é que os espíritas proíbem chorar os mortos? Estou deixando para o Falcone aqui, por conta do livro. Meu caro Marcos Vinícius, primeiro, o Espiritismo não proíbe nada. Seguimos o princípio de Paulo: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Cada um faz da sua vida aquilo que o seu padrão de crenças, que o seu estado emocional e espiritual permitir e conduzir. Temos o livre arbítrio. Então começamos com essa correção nas suas palavras. Por que o Espiritismo proíbe? O Espiritismo não proíbe nada. Nós temos que pensar que a proibição gera o quê? Uma excitação em relação ao fato. Então, temos liberdade de agir, de falar, de fazer tranquilamente. Eu não sei onde você encontrou isso. Acredito que é mais esse ou aquele expositor espírita, essa ou aquela instituição. Alguém pode ter dito isso, ou você compreendeu de maneira equivocada. Então, várias perguntas em torno do seu livro, né? Primeiro perguntando como obter o livro. Isso. Possivelmente também as pessoas podem dizer que se a pessoa se lamenta muito a desencarnação de alguém, pode prejudicar esse alguém no mundo espiritual. Sim. Se referindo mais à revolta que fica, aquela expressão que é muito comum a gente ouvir, né? Por que Deus fez isso comigo? Essa pergunta é muito comum nas nossas reuniões de entes queridos. O livro é resultado, Ana, de 7 anos de reuniões na FEAC, Fundação Espírita Allan Kardec, onde na primeira terça-feira de cada mês nós abrimos espaço. Eu falo durante 20 minutos sobre morte e desencarnação, e depois abrimos espaço 40 minutos, que acaba virando 1 1h e meia de perguntas do público. Não é isso? E essa pergunta é muito comum: por que Deus fez isto comigo? E nós explicamos da seguinte maneira, procurando ser o mais claro possível. Primeiro, a morte é uma realidade da vida, porque conforme está no capítulo 2 do livro, o que é que morre, não, capítulo 3, o que é que morre, nós mostramos que morre aquilo que tem possibilidade de morrer, que é o corpo físico. Tem um tempo de início, de duração e de término, mas o espírito é imortal. Então é a casca, é a roupa que morre. Segundo, só morre aquilo que está vivo. Se há uma vida biológica, essa vida biológica tem esse período, essa onda de duração, como nós falamos. Para uns menor, para outros maiores, por uma série de fatores que a gente pode enumerar. E segundo, cada criatura reencarna com um tempo mais ou menos definido, de acordo com o seu programa reencarnatório.
desencarnam por dia na Terra, em média, 70 mil pessoas. Então, meu querido ouvinte, o dia que o seu ente querido morreu, o corpo, desencarnou o espírito, ele não foi sozinho para o mundo espiritual. Foram juntos mais ou menos 79.999 pessoas, mais ou menos. Não é isso? Esse descer de volta para os caminhos da reencarnação, este voltar à erraticidade, ao mundo dos espíritos, pelo caminho da desencarnação, ninguém viaja sozinho, nem para dentro do corpo, nem para fora do corpo. A vida é constante, a criatura continua viva em outra dimensão. Deus não tem nada a ver com isso. Muito bem, tem uma pergunta também da Amanda de Laranjeiras. Por que eu não sonho com meu marido que desencarnou há 5 anos? Nós temos um capítulo do livro que se chama Quem Pode Ver e Ouvir os Espíritos, e um outro capítulo que se chama Visitas Espirituais. Nós convidamos as pessoas a lerem a obra número 2 de André Luiz. Na obra número 2, Os Mensageiros, nós vamos ver Vicente, André Luiz e Aniceto visitando o lar de Isidoro e de Isabel. E quando é um lar comum na zona norte do Rio, na década de 40, mas que pela carga de pensamentos positivos e trabalhos no bem de Isabel encarnada e Isidoro, marido dela que já desencarnou, acaba se transformando num posto de serviço do mundo espiritual, de nosso lar na Terra. E lá é um lugar onde eles levam espíritos encarnados para ter encontros com espíritos desencarnados. Tem uma cena muito interessante no jardim da casa, uma avó sentada no banco e a neta sentada de lado com a cabeça apoiada no colo dela e a avó passando a mão no cabelo da neta e dando uma série de recomendações. André Luiz pergunta para Aniceto: amanhã, quando esta jovem despertar, ela vai lembrar do encontro com a avó, de todo esse recurso, esse manancial de orientações? Aniceto diz: não. Ela não tem preparo emocional, não tem ambiência espiritual para isso. Ela vai lembrar que recordou, ela vai recordar ou lembrar que encontrou com a avó e que a avó disse um monte de coisas bonitas para ela. Mas como na natureza nada se perde, essas palavras, essas orientações ficarão depositadas no subconsciente e, de acordo com a necessidade, vão emergir para o consciente, de modo que ela vai ter ideias como se fossem dela, que são palavras que a avó plantou a semente no subconsciente dela. Por isso, Anete, para recordar os sonhos, para recordar, ter esse acesso à recordação, é necessário se preparar. O atleta, para entrar em campo, ele está no banco de reservas. Ele tem que correr para lá, para cá, se aquecer. Nós, para dormir, devemos fazer o contrário, desaquecer. Antes de deitar, Matheus Fernandes Fraga, que é o mentor da FEAC, diz há mais de 30 anos nas comunicações por nosso intermédio: quando sair do centro espírita dirigindo-se ao lar, mantenha a TV desligada, para que você possa ir para a cama, ir para o mundo do sono, com as mensagens que ouviu na palestra espírita. Se você é católico, com as mensagens que ouviu na missa. Porque senão, chegamos em casa, 5 minutos de televisão, detona qualquer palestra, até de Divaldo Pereira Franco. A televisão tem uma força de impregnação no nosso consciente, no nosso subconsciente, muito forte. E a gente vai para a cama com o ator, com a atriz, com o filme, com a notícia brava. Assim, por que eu não recordo dos meus sonhos? Porque eu não me preparo para isso, porque eu não me educo para isso. Eu aconselho ler o livro extraordinário de Emmanuel, que se chama Pensamento e Vida. É um livro tão extraordinário que eu já li o meu mais de 50 vezes, e cada vez que eu leio, eu grifo mais algumas palavras. Ele está caindo aos pedaços de tanto ser lido. Este livro nos ensina, nos educa a preparar para o sono, para que possamos recordar cada vez mais ostensivamente do que acontece com a gente fora do corpo físico no horário do sono. Então, Amanda, por fato de você não lembrar, não significa que você não tenha encontrado seu marido no mundo espiritual. Vamos então ao nosso intervalo. Daqui a pouco a gente retorna.